Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais um momento da leitura da palavra. Hoje nós estaremos meditando em Jeremias capítulo 6, 7 e 8 e na primeira carta de Paulo a Timóteo no capítulo 5. Iniciamos nossa leitura em Jeremias capítulo 6. Aleluia, glória a Deus. Jeremias 6. O inimigo cerca Jerusalém. Povo da tribo de Benjamim, saia de Jerusalém e fuja para um lugar seguro. Toquem corneta em Tecoa e ponham um aviso em Bet-Arquerem. Pois desgraça e grande tribulação vão chegar do norte. Jerusalém, bela e encantadora cidade, o seu fim está perto. Os reis vão acabar aí com o seu exército. Eles vão armar barracas ao seu redor, cada um no lugar que escolher. Eles vão dizer: prepare-se para atacar a cidade e aprontem-se. Vamos atacar ao meio-dia. Mas depois dirão: é muito tarde, o dia já está quase no fim e as sombras estão ficando compridas. Aprontem-se, vamos atacar esta noite. Vamos destruir as fortalezas de Jerusalém. O Senhor Todo-Poderoso deu esta ordem aos reis: cortem árvores e façam rampas. Preparam-se para atacá-la, para atacar Jerusalém. E disse: vou castigar esta cidade, porque ela está cheia de violência. Como de um poço sai água, de Jerusalém sai pecado. Na cidade falam de violência e destruição. Só vejo doenças e sofrimento. Povo de Jerusalém, que essas coisas sirvam de aviso para vocês. E senão eu os abandonarei. Farei com que a cidade vire um deserto, um lugar onde não mora ninguém. O castigo por causa do pecado. O Senhor Todo-Poderoso me diz: na terra de Israel não sobrará ninguém. Ela ficará limpa como uma parreira que foi colhida 2 vezes. Como o lavrador colhe as suas uvas, assim você deve salvar todos os que puder. Eu respondi: como devo falar? E mesmo que eu fale, quem vai me ouvir? Eles tampam os ouvidos, pois não querem prestar atenção. Eles não querem ouvir a tua mensagem e zomba no que dizes. O Senhor Deus, o teu furor me dominou. Estou cansado de guardar a tua ira dentro de mim. Então Deus me disse: faça cair a minha ira sobre as crianças nas ruas e sobre os moços nas suas reuniões. Maridos e esposas serão levados como prisioneiro, e também os velhinhos. A casa deles ficarão para os outros, e também as suas terras e as suas esposas. Vou castigar o povo desta terra, sou eu, o Senhor, que está falando. Todos os ricos e pobres procurarão ganhar dinheiro desonestamente. Até os profetas e os sacerdotes enganam as pessoas. Eles tratam o sofrimento do meu povo como se fosse uma coisa sem importância e dizem vai tudo bem, quando na verdade tudo vai mal. Será que ficaram envergonhados por terem feito essas coisas que eu detesto? Não ficaram envergonhados de jeito nenhum. Eles nem sabem o que é sentir vergonha e por isso vão cair como outros têm caído. Quando eu castigar, eles vão ficar arrasados. Eu, o Senhor, falei. Israel rejeita o caminho de Deus. O Senhor Deus disse ao seu povo: fique nas encruzilhadas e veja quais são os melhores estradas. Procure saber qual o melhor caminho. Ande nesse caminho e vocês terão paz. Mas eles responderam: nós não vamos andar neste caminho. Deus colocou vigias para prestarem atenção no aviso das cornetas. Mas os vigias disseram: nós não vamos prestar atenção. Então Deus disse: ouça, ó nação da terra, e veja o que vai acontecer com o meu povo.
Escute, ó terra, vou trazer desgraça para esse povo, desgraça que eles merecem, porque não obedeceram às minhas palavras e desprezaram os meus ensinos. Quem importa o incenso que me trazem de Sabá, ou as plantas cheirosas que vêm de longe? Não aceitarei as ofertas deles, e nem ficarei contente com os seus sacrifícios. Assim eu, Senhor, vou fazer com que esse povo tropece e caia. Pai e filhos morrerão, amigos e vizinhos também. Os inimigos vindo do norte, o Senhor Deus diz, um povo vem de longe, de uma terra do norte, uma forte nação está se preparando para a guerra. Estão armados com arcos e flecha e espada, são cruéis, não têm piedade. Eles vêm montados em cavalos, fazendo o barulho do mar quando está bravo, e estão prontos para atacar a cidade de Jerusalém. Ouvimos a notícia, diz o povo de Jerusalém, as nossas mãos ficaram moles, e a aflição tomou conta de nós, como as dores de uma mulher no parto. Não vamos nos arriscar a ir ao campo nem andar pelas estradas, pois o inimigo está armado e aterrou por toda parte. Deus diz ao seu povo, com sinal de tristeza, vistam roupas feitas de pano grosseiro e rolem na cinza. Chorem como chora a morte de um filho único. Derramem lágrimas amargas, pois o destruidor atacará de repente. Jeremias, ponha o meu povo à prova, como se prova o metal. Examine bem, procure descobrir como estão agindo. Todos eles são mais do que rebeldes, andam espalhando calúnias. São todos perversos, duro como bronze ou ferro. E assim como nem mesmo um ferro bem quente consegue derreter a prata a fim de separá-la das impurezas, também não adianta tentar purificar o meu povo, pois os maus não são separados dos bons. Os maus serão chamados de prata impura, porque o Senhor o rejeitei. Capítulo 7. Jeremias no templo. O Senhor Deus mandou que eu fosse ao portão do templo, aonde o povo de Judá estava indo para a adoração. Ele mandou que eu ficasse ali e anunciasse ao povo a mensagem do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. A mensagem era esta: mudem de vida, mudem a sua maneira de agir, e eu cuidarei que vocês continuem vivendo aqui. Não confiem mais nestas palavras mentirosas, mas estamos seguros, este é o templo do Senhor, este é o templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Mudem de vida e parem de fazer o que estão fazendo. Sejam honestos uns com os outros. Parem de explorar os estrangeiros, órfãos e as viúvas. Não matem mais pessoas inocentes neste lugar. E parem de adorar outros deuses, por isso vai acabar com vocês. Se vocês mudarem de vida, eu deixarei que continue morando aqui na terra, que dei para sempre aos seus antepassados. Veja, vocês estão confiando em palavras mentirosas sem valor. Vocês roubam, matam, cometem adultério, jura para encobrir mentiras, oferecem sacrifício a Baal, adoram outros deuses que vocês não conheciam no passado. Fazem coisas que eu detesto. Depois vêm e fiquem na minha presença, no meu próprio templo, e dizem: nós estamos seguros. Será que vocês estão pensando que o meu templo é um esconderijo de ladrões? Eu tenho visto o que vocês estão fazendo, sou eu, o Senhor, que está falando. Vão a Siló, o primeiro lugar que escolhi para nele ser adorado, e veja o que fiz ali por causa da maldade de Israel. O meu povo, vocês têm cometido todos esses pecados de que falei. Eu vos avisei muitas vezes, mas vocês não quiseram me ouvir. E quando eu chamei, não me responderam. Sou eu, o Senhor, que está falando. Por isso, a mesma coisa que fiz com Siló, vou fazer com este povo, com este meu templo, em que vocês confiam. O que fiz em Siló, vou fazer neste lugar que dei a vocês e aos seus antepassados.
Vou expulsar vocês da minha presença, como fiz com seus parentes, o povo do reino do norte. A desobediência do povo. Deus disse: Jeremias, não ore por este povo, não peça e nem implore em favor deles. Não insista comigo, porque eu não atenderei. Será que você não vê o que eles estão, o que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? As crianças apanham lenha, os homens acendem o fogo e as mulheres assam bolos para oferecer à deusa que é chamada de Rainha do Céu. Também derramaram bebidas como oferta a outros deuses e fazem isso para me irritar e ferir. Mas será que é a mim que eles estão ferindo? Eu afirmo que não. Eles estão ferindo a si mesmo e vão passar vergonha. Assim eu, o Senhor Deus, derramarei a minha ira e o meu furor sobre este lugar. Descarregarei o meu furor sobre as pessoas, os animais e até sobre as árvores e as plantações, e a minha ira será como fogo que ninguém pode apagar. Alguns sacrifícios são completamente queimados sobre o altar, mas a carne de outros sacrifícios você tem o direito de comer. Porém, eu, Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, digo que não me importo que vocês comam a carne toda. Quando tirei do Egito seus antepassados, não dei ordem a respeito do oferecimento de animais que são completamente queimados, e nem a respeito de outros tipos de sacrifício. Mas o que ordenei foi que me obedecessem, de modo que eu seria o Deus deles, e eles seriam o meu povo. Disse que vivesse sempre como eu tinha mandado, para que tudo ocorresse bem para eles. Mas eles não me deram atenção e nem obedeceram, pelo contrário, fizeram tudo o que o seu coração teimoso mal queria. Assim, em vez de melhorar, eles pioraram. Desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje, tenho sempre mandado todos os meus servos, os profetas, a vocês. Mas vocês não lhe deram atenção e nem obedeceram. Pelo contrário, continuaram teimosos e fizeram ainda pior do que os seus antepassados. Portanto, Jeremias, você dirá todas essas palavras, mas eles não vão dar atenção. Você os chamará, mas eles não vão responder. Você lhe dirá que eles são um povo que não obedece a mim, o Senhor, o Deus deles. São um povo que não aceita ser corrigido. Não existe mais sinceridade e nem se fala mais nisso. O castigo por causa da idolatria. Deus disse ainda: chore, povo de Jerusalém, corte os seus cabelos e jogue fora. Cante música triste no alto dos montes, pois eu, Senhor, estou irado e abandonarei o meu povo. O povo de Judá fez uma coisa que eu acho errada. Eles escolheram seus ídolos que eu detesto no meu templo e mancharam. Sou eu, o Senhor, que está falando. Construíram um altar que foi chamado de Tofete no vale de Ben-Hinom, e ali queimaram os seus filhos e filhas como sacrifício. Eu não ordenei para isso e nunca pensei nisso. Portanto, certamente virá o tempo em que esse lugar não será mais chamado de Tofete e nem vale de Ben-Hinom, mas de vale de matança. Vão sepultar gente em Tofete por não haver outro lugar. Os mortos servirão de comida para as aves e para os animais selvagens. E não haverá ninguém para os espantar. A terra ficará deserta. Eu acabarei com os gritos de alegria e de felicidade e com o barulho alegre das festas de casamento, tanto nas cidades de Judá como nas ruas de Jerusalém. Capítulo 8 de Jeremias. Naquele tempo serão tirados das sepulturas os ossos dos reis e das autoridades de Judá, e também os ossos dos sacerdotes, dos profetas e dos moradores de Jerusalém. Sou eu, o Senhor, que está falando. Os ossos serão espalhados debaixo da luz do sol, da lua e das estrelas, os quais aquelas pessoas amaram e serviram, os quais consultaram e adoraram, e não serão escolhidos e nem sepultados, mas ficarão na terra como esterco. E todos os que souberem dessa raça de gente ruim
que estiverem morando nos lugares por onde eu espalhar vão querer morrer em vez de continuar vivendo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Pecado e castigo. O Senhor Deus me mandou dizer ao seu povo: quando alguém cair, será que não se levantará? Quando alguém erra o caminho, não torna a voltar? Meu povo, por que é que vocês viraram as costas para mim? Porque estão sempre se afastando de mim. Vocês se agarram aos seus erros e não querem voltar para mim. Eu escutei com atenção, mas vocês não falaram a verdade. Ninguém ficou triste por causa da sua maldade. Ninguém perguntou o que foi que eu fiz de errado. Cada um continua seguindo o seu próprio caminho, como um cavalo que corre depressa para a batalha. Até as rolas, garças e andorinhas sabem quando é tempo de voar para outras terras. As cegonhas sabem quando é o tempo de voltar. Mas você, meu povo, não segue as leis que eu lhe dei. Como é que vocês têm a coragem de dizer nós somos sábios? Nós lemos a lei do Senhor. Mas veja, os mestres da lei, desonestos, têm falsificado a lei quando a copiam. Os sábios serão envergonhados, ficarão confusos e atrapalhados. Eles rejeitaram as minhas palavras. Que sabedoria é essa que eles têm? Por isso darei as mulheres dele para homens e as terras para novos donos. Porque todos importantes ou humildes procuram ganhar dinheiro desonestamente. Até os profetas e os sacerdotes, todos são desonestos. Aleluia, eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fosse uma coisa sem importância. E dizem, vai tudo bem, quando na verdade vai tudo mal. Será que ficaram envergonhados por terem feito essas coisas que eu detesto? Não, não ficaram envergonhados de jeito nenhum. Eles nem sabem o que é sentir vergonha. Por isso vão ficar como outros têm caído. Quando eu castigar, eles vão ficar arrasados. Sou eu, o Senhor, que está falando. Eu, o Senhor, gostaria de reunir o meu povo, como o lavrador ajunta as suas colheitas, mas eles são como parreiras sem uvas e como figueiras sem figo, até as suas folhas secas. Por isso eu deixei que os estrangeiros tomassem o país. Porque estamos aqui parados? Pergunta ao povo de Deus. Venha, vamos correr para as cidades cercadas de muralhas e morrer ali. O Senhor nosso Deus nos condenou à morte. O Senhor nos deu água envenenada para beber, porque pecamos contra Ele. Esperamos a paz, porém não veio nada de bom. Esperamos um tempo de descanso, mas o que veio foi furor. Os nossos inimigos já entraram na cidade de Dan. Estamos ouvindo seus cavalos bufando, quando os cavalos dele rincham a terra toda treme. Os inimigos vieram para destruir a nossa terra e tudo o que ela tem, e também a nossa cidade e os nossos moradores. Atenção, diz o Senhor, eu estou mandando cobras venenosas para o meio de vocês, serpentes que não podem ser dominadas e que vão mordê-las. A tristeza de Jeremias por causa do povo. A minha tristeza não pode ser curada. O meu coração está doente. Escute, eu estou ouvindo o meu povo gritar no país inteiro. Eles gritam, será que o Senhor Deus não está mais em Sião? O rei de Sião não está mais lá. E o Senhor, o rei deles, responde, por que é que vocês me irritam com os seus ídolos e com os seus deuses estrangeiros que não valem nada? Então o povo grita, acabou o verão, passou o tempo da colheita, mas nós não fomos salvos. O meu coração está ferido porque o meu povo está ferido. Choro completamente desanimado. Será que não há mais remédio em Gileade? Não há médico lá? Então, por que o meu povo não foi curado? Primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 5. Como tratar os que crêem? Não repreenda um homem mais velho, mas o acolhe como se ele fosse o seu pai. Trate os homens mais jovens como os irmãos.
as mulheres idosas como as mães e as mulheres jovens como irmãs, com toda a pureza. Cuide das viúvas que não tem ninguém para ajudá-la. Mas se alguma viúva tem filho ou neto, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim eles pagarão o que receberam dos seus pais e avós, pois Deus gosta disso. A verdadeira viúva é aquela que não tem ninguém para cuidar dela. Põe a sua esperança em Deus e ora de dia e de noite pedindo a ajuda dele. Porém, a viúva que se entrega ao prazer está morta em vida. Timóteo, mande que as viúvas façam o que eu aconselho, para que ninguém possa culpá-la de nada. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Ele deve ser conhecida como uma mulher que sempre praticou boas ações, criou bem os filhos, hospedou pessoas na sua casa, prestou serviços humildes aos que pertencem ao povo de Deus, ajudou os necessitados, enfim, fez todo tipo de coisa boa. Mas não ponha na lista as viúvas mais jovens, porque quando seus desejos fazem o queimarem casar de novo, elas abandonam a Cristo. Assim elas se tornam culpadas de quebrar a primeira promessa que fizeram a Ele. Além disso, elas se acostumam a não fazer nada e andar de casa em casa. E o pior ainda, aprenderem a ser mexeriqueiras, metendo-se em tudo e falando coisas que não devem. Por isso eu quero que as viúvas mais novas case, tenha filhos e cuide da sua casa, para que os nossos inimigos não tenham motivo para falar mal de nós. Pois algumas viúvas já se desviaram e seguiram Satanás. Se alguma mulher cristã tem viúva na sua família, ela deve ajudá-las, que ela não ponha essa carga sobre a igreja, para que a igreja possa cuidar das viúvas que não tenha ninguém que as ajude. Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão. Pois as escrituras sagradas dizem: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. E diz ainda: o trabalhador merece o seu próprio salário. Não aceite nenhuma acusação contra qualquer presbítero, a não ser que ela seja feita por 2 testemunhas, pelo menos. Repreenda publicamente, aleluia, os presbíteros que cometem pecado, para que os outros fiquem com medo. Na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos santos anjos, eu peço e insisto o seguinte: em tudo que você fizer, obedeça a estas instruções, sem preconceito contra ninguém e sem favorecer nenhuma pessoa. Não tenha pressa de colocar as mãos sobre alguém para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Não tome parte do pecado dos outros, conserve-se puro. Já que muitas vezes você tem ficado doente do estômago, não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. Os pecados de algumas pessoas podem ser vistos claramente antes mesmo de elas serem julgadas, mas o pecado de outras pessoas só são vistas depois. Assim também as boas ações são vistas claramente, e mesmo aquelas que são difíceis de ver não poderão ficar escondidas para sempre. Essa foi a nossa leitura do dia 25 de outubro de 2023. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.